Já sentiu que existe algo dentro de você implorando para sair, mas um medo gigante segura tudo? Tipo um motor que tá ali pronto para girar, mas que você segura o tempo todo? Esse vídeo é para quem já se perguntou: e se eu nunca for bom o suficiente? Ou quem sou eu no meio de tanta gente boa fazendo o que eu queria fazer? Se você já sentiu isso, então me dá a mãozinha, vem aqui comigo. Assim como você, eu também sentia, ainda sinto na verdade, essa mesma angústia. Mas as coisas começaram a mudar depois de eu ler algo muito interessante num livro que eu descobri chamado Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro é basicamente uma coletânea de cartas que o poeta Rainer Maria Rilke escreveu para um rapaz chamado Franz Capus. Ele estava começando a escrever e pediu alguns conselhos. O legal é que o Rilke não responde só falando de técnica de poesia. Ele fala sobre a vida, a solidão, o amor, a natureza do trabalho criativo. E esse último ponto, é o que eu quero tocar. Rilke fala que a escrita devia vir de uma necessidade vital. Perguntar a si mesmo, na hora mais tranquila da sua noite: eu tenho que escrever? Talvez agora você esteja pensando: tá, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou um poeta. Vou tentar explicar isso usando um personagem de um filme. É claro que ele é fictício, mas um excelente exemplo do que o Rilke está querendo dizer. Se você nunca assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso, está perdendo um dos melhores filmes de super-herói na minha opinião. Esse filme mostra a história de um jovem chamado Miles Morales. Ele é um adolescente comum e do nada, pá, ele é picado por uma aranha radioativa e vira o Homem-Aranha. O problema é que o Homem-Aranha que nós conhecemos, o Peter Parker, ele já existe nesse mesmo mundo em que o Miles e já é um herói experiente. Por isso, quando o Miles recebe o manto para continuar o legado, ele não se sente pronto. E quem nunca se sentiu assim, né? Olhar para o lado, ver gente melhor, mais pronta, mais inteligente, mais bem equipada e preparada. E aí vem aquela dúvida: será que eu consigo? E o Miles passa o filme inteiro se perguntando: eu tô pronto? Mas a virada não vem quando ele supera tudo isso. Ela vem quando ele simplesmente escolhe dar o salto mesmo com medo, mesmo sem saber se vai dar certo. É o famoso salto de fé. Ele finalmente se entrega, porque entendeu que não há uma resposta pronta para se tornar o Homem-Aranha. Só a vivência. A verdade é que ninguém começa gigante. Podemos olhar para uma árvore gigante e imponente e esquecer que ela também já foi uma semente. Esquecemos que ela também pode ter passado por desastres, períodos de frio, de seca, e mesmo com tudo isso ela se manteve de pé. Até mesmo Peter errou, foi perseguido, humilhado, quebrado e falhou várias e várias vezes. Para ser bom em alguma coisa, a gente precisa ser ruim em algum momento. Então um ponto não é fazer porque você é bom, é fazer até ficar bom. Todos nós vamos errar e vamos nos sentir mal, e eu mesmo penso que eu sou de porcelana, acho que toda queda vai me quebrar. Mas a verdade é que todos nós sabemos, e já ouvimos alguma vez na vida, é que o erro é um excelente professor. Entende agora porque o que Hilke quis dizer faz sentido para todos nós? Para Miles, o escrever pode ser substituído por ser o Homem-Aranha. Ele não escolhe esse destino porque quer fama ou reconhecimento, mas porque ele sente que precisa assumir esse papel. Assim como o jovem poeta precisa fazer a escrita nascer de dentro, Miles precisa fazer o Homem-Aranha nascer dele e não de uma expectativa externa. Hilke insiste em amar as perguntas e não apressar as respostas, porque a vida é um processo de gestação. Miles vive exatamente o que Hilke descreve em suas cartas: o processo de olhar para dentro, aceitar a dúvida, amadurecer com o tempo e finalmente assumir um chamado que só pode nascer de um impulso verdadeiro. Eu já senti isso, muitas vezes. Sempre fui apaixonado por coisas de humana, como história, filosofia, psicologia, literatura. Até pensei em ser professor, mas ser professor no Brasil é bonito no discurso e difícil na prática. É desvalorizado, mal pago, é cansativo. E eu, com medo, escolhi um caminho mais seguro. E mesmo conquistando aquilo que eu planejei, sentia como se uma parte de mim tivesse sido silenciada. Passaram alguns dias, meses, anos, e alguma coisa lá gritava. Um tipo de saudade de mim mesmo. Eu queria falar, discutir, pensar em voz alta, e foi assim que pensei em gravar os vídeos. Mas quando a ideia de gravar chegou, me bateu aquele monstro. Quem vou ser eu nesse meio?
Tem tantos canais incríveis, tanta gente que eu acompanho e produz conteúdos de maneira genial e com muito mais autoridade para falar sobre alguns temas. Eu? Eu vou produzir conteúdo? Um jovem que sabe um pouco e nada da vida? O que isso tem de diferente? Aí eu travava, me calava e deixava o sonho morrer mais um pouco. Talvez você também aí tenha uma chama que queima baixinho, mas que você abafou. Pode ser uma vontade de pintar, de escrever, de ensinar, de empreender, de dançar, de cantar, de criar. Mas aí vem a voz e diz que você não é bom o suficiente. Mas e se ao invés de ouvir essa voz, você pensar que ninguém começa pronto? Tudo que vale a pena vai exigir um salto de fé. Se você está nesse ponto da vida, onde não sabe se devia tentar, se sente que não é bom o bastante, se sente que já tem gente demais produzindo o que você queria, eu te deixo com essa pergunta. Você faria mesmo assim? Se a resposta for sim, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo achando que não vai dar certo, então talvez você tenha acabado de descobrir um pedaço do seu caminho. Eu também estou tentando descobrir o meu. Esse vídeo foi só o meu primeiro passo. Esse canal aqui não é para pagar de professor, de coach, de especialista ou querer te dar autoajuda. É só um espaço onde eu posso sentar e conversar com você sobre o que me inquieta, o que me move, o que me faz pensar. Quero apresentar ideias, ouvir outras, discutir com respeito e abrir espaço para todo mundo que sente algo parecido falar, mesmo que às vezes a gente discorde. Então comenta aí, compartilha a tua voz, tua história. Eu realmente quero saber o que você está pensando. Se você chegou até aqui, de verdade, muito obrigado pelo tempo e pela escuta. Eu espero ter somado alguma coisa nesses minutinhos juntos. A gente se vê no próximo vídeo e não se esquece. Viva agora as perguntas. Talvez passe, gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Rainer Maria Rilke.